chegando às escolas. Se os seus ainda não chegaram, eu garanto que eles vão chegar. E para isso a gente precisa acolher esses alunos. E a coordenação dentro disso precisa ter segurança para viabilizar isso com tranquilidade. E é isso que a gente vai falar essa noite. A gente vai falar como você vai preparar o seu professor para esse acolhimento desses alunos que estão retornando agora, com muita dificuldade, com muita possibilidade de ação, mas com um medinho ainda. Muito boa noite, eu sou a Maria Carolina e a gente vai bater mais um papo aqui na segunda-feira em que os temas são voltados para a psicologia, para a psicopedagogia, dificuldades de aprendizagem. Então, esse é um dos diferenciais que a gente fez esse ano. Vamos ter uma live comigo toda segunda para falar sobre temas que a gente não tem normalmente, dificuldades de aprendizagem, como desenvolver os alunos, como ajudar os seus professores. E o tema de hoje é acolhimento. Muito boa noite, estou vendo que vocês estão entrando. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então, porque aqui a ideia é realmente trazer estratégias práticas para que vocês consigam aplicar de forma muito assertiva o que a gente passa aqui nas lives, né? Então vamos lá. Quando você fala dessa questão do acolhimento, a gente precisa muito se preparar para preparar o professor. E essa é a ideia da live de hoje. Você vai conseguir se preparar para olhar de forma diferente ou pelo menos ter os insights. Porque às vezes a gente, é o que a Marcela sempre fala, a gente sabe, só que a gente não aplica. Ou seja, a gente não sabe. Então, hoje eu vou te falar alguns passos para você seguir, para que você tenha esse cuidado nesse acolhimento dos alunos que estão vindo com muitas dificuldades de aprendizagem, comportamentais, emocionais. Boa noite, Sandra. Sandra é nossa líder diamante. A Sandra tem ótimas ideias, gente. Ela é excelente. Nosso grupo do WhatsApp lá dos líderes ouro e líderes diamante, a Sandra é bomba de ideias lá, é muito legal. Então, vamos lá. Se você já fez o acolhimento da sua equipe, por quê? Por que eu estou começando? Carol, mas não é acolhimento do aluno? Sim, só que para o meu professor acolher, ele precisa ser acolhido. A gente não dá o que a gente não tem. Então, é muito importante que você acolha seu professor. Se você ainda não teve a sua reunião de planejamento, em que você conseguiu acolher seus professores, assim que terminar a live, também vai assistir a nossa live de como preparar uma reunião participativa, interativa com seus professores. Então, é muito importante que vocês façam isso. E agora que esses alunos estão retomando, é importante que a gente se atenha a alguns detalhes. Aqui, coloca aqui para mim quem já voltou às aulas, quem está voltando, para que eu consiga entender como é que nós estamos aqui. Eu até coloquei uma caixinha de perguntas, algumas pessoas perguntaram, então eu também vou colocar as caixinhas de perguntas aqui, as perguntas de vocês que vocês colocaram, mas também pode ir colocando aqui, que eu vou respondendo conforme a gente vai batendo um papo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber nesse acolhimento dos meus alunos é preparar meu professor para acolher sem rótulo. Carol, mas como sem rótulo? As meninas estão colocando, já iniciamos, estamos voltando, ainda vamos voltar. Muito bem. Então, é começar com isso, gente. É muito alinhar a expectativa do seu professor que os alunos precisam ser acolhidos sem um rótulo específico. Por quê? Tá todo mundo muito ansioso para saber que turma que vai pegar, porque eles já sabem que as crianças estão voltando com muita dificuldade. Eu não acho que eles saibam da proporção que a realidade está realmente se atende, que eles estão com medo, mas eu acho que essa realidade ainda é um pouco utópica, sabe? Tipo, nossa, será que realmente assim como a gente está pensando? Mas é importante alinhar o seu professor isso. Por quê? Porque, gente, eles vão com muita sede ao pote com os alunos. Todo mundo vai, né? A gente é um ano novo, a gente está com muita sede ao pote para desenvolver esses alunos. E eles podem estar com muito mais dificuldade do que a gente pensou. Só que em contrapartida, a gente precisa pensar que aluno é uma pessoa. Eu não gosto de receber rótulo, tipo, a Carol é aquilo. Ainda mais, com essa questão toda de dificuldade de aprendizagem. Não é legal. Então, é muito importante que a gente ensine uma coisa simples para o seu professor. Eu faço isso com as minhas professoras lá na escola. Elas vêm falar, Carol, você não acha que essa criança tem alguma coisa? Carol, eu falo assim, você tem um mês para ficar com essa criança, depois você vir reclamar e falar alguma coisa comigo. Primeiro conhece o seu aluno, falou pra ela. Às vezes ele não tem nada, às vezes só é diferente, todo mundo é diferente de alguma maneira. E às vezes essa criança é diferente e não quer dizer que ele tem um transtorno, que ele tem alguma coisa. Mas para isso eu preciso acolher sem rótulo. Eu preciso entender que eles vieram de contextos muito diferentes do que a gente imaginou, que a gente passaria na vida. Que tem criança, principalmente infantil, que nunca chegou a botar um pé numa escola, que só ficou com pai e mãe.
Tem criança que tem 2 anos que não vê quase ninguém. Então é muito, muito importante que a gente tenha esse cuidado de explicar para os nossos professores para simplesmente acolher, olhar para o aluno sem um rótulo, sem falar. E sabe uma forma muito legal de fazer isso? É falando com ele assim, você é a mesma pessoa que você era no ano passado? O que ele vai falar? Não. Você também não adquiriu diferentes características que você não tinha no ano passado? Ou 2 anos atrás? É verdade. Por que o seu aluno precisa ser diagnosticado, precisa ser rotulado, se ele passou pelo mesmo processo que você? Ele também é uma pessoa. Então é importante que a gente faça com que eles reflitam sobre isso, tá? Essa pergunta, tipo, você não é a mesma pessoa do ano passado, do ano retrasado? É importante porque a gente mostra para o seu professor que o aluno é uma pessoa. Às vezes eles acabam esquecendo no meio do processo. Eles acabam sim. Mas é importante a gente lembrar eles que ele é uma pessoa, que ele passa por problemas emocionais, problemas na família. Muitas famílias perderam entes, alteraram a conjunção familiar, né? Separaram, uniram com outras famílias. Isso causa uma diferente gama de possibilidades na cabeça de uma criança e de um adolescente. Então, eles precisam primeiro conhecer quem é aquele aluno e depois, de fato, né, olhar e falar assim, tem alguma coisa, eu realmente tenho uma dificuldade, né? E aí, o seu papel dentro disso tudo é realmente focar com o professor que é o seguinte, primeiro você conhece, se ele realmente tiver uma dificuldade, depois que a gente analisar, que a gente conhecer, eu sento com você e te ajudo a pensar em estratégias. O seu papel é pedir para o seu professor se acalmar, que você vai estar junto dele, caso necessário, e que seja necessário uma alteração, uma estratégia, que você vai ajudá-lo. Porque muitas das vezes eles ficam com essa dificuldade toda por causa que eles não sabem, não tem referência. Não tem ninguém para botar a mão e falar assim, calma, respira, eu tô aqui. Conhece primeiro e se der alguma coisa, eu vou te ajudar. Então seja esse ponto de apoio, como eu disse no início. O seu professor só vai dar aquilo que ele tem. Se ele não tem suporte, ele não vai ser o suporte e não vai acolher esse aluno. Então acolha e dê o suporte para o seu professor para que ele consiga fazer isso. Alguma pergunta em relação a isso? Eu vou tomar uma água, enquanto isso vocês podem ir perguntando e fazendo pergunta que eu vou respondendo. Falando nisso, eu vou ver aqui a caixinha de perguntas. Uma pergunta aqui que eu vi. Aqui, ó. Meus professores não entendem a importância do acolhimento. Ensino médio aqui. O que é isso, gente? O ensino médio, ele é uma coisa bem complexa, né? Porque eles já são adolescentes. Então, o professor parte do pressuposto que ele já deveria saber muita coisa, que ele já deveria ter o domínio de tudo, que ele já deveria se dominar emocionalmente, sendo que nem ele tem essa posição. Nem ele domina tudo. Então, aí, ó, a Deusa Fonseca falou que como acolher os jovens do ensino médio. Eu tô falando disso, vou focar nisso. Então, é importante que a gente olhe para todos os alunos, para todas as crianças, né, e adolescentes, mas principalmente para os adolescentes, e pensem ainda que eles estão em formação. Em formação. Então, o professor ele tem que estar muito ciente de que apesar dele ser um adolescente, dele fazer muita coisa, beriri pororó, que eles fazem, né, confusão, ele ainda é considerado uma criança. Né? De acordo com a lei, ele ainda é uma criança, ele é menor de idade. Mas ele tem 17 anos. Dentro da escola, ele é tratado como um aluno, como uma criança de 5 anos. Não importa, é a mesma visão. Né? Ele ainda é uma criança que precisa ser cuidada. Ponto. É isso que tem que ficar muito claro para o seu professor. E que o professor não cobre do aluno que nem ele pode dar. E aí perguntaram como acolher esses alunos. Né? Uma dinâmica muito legal que dá para fazer é realmente... Pode envolver música que eles gostam, pode ser envolver bandas, séries, trazer para o mundo deles esse acolhimento. Perguntar, porque a gente sempre, como eu disse, primeiro a gente conhece o aluno, não é verdade? Primeiro a gente conhece. Então nada melhor do que trazer para o mundo deles. Então colocar um quadro para que eles escrevam as séries que eles gostam, as bandas que eles gostam, para eles se descreverem para o outro. Então colocar ele em dupla e pedir para ele se descrever para o outro colega. Então, o outro colega vai apresentar ele para a turma. Olha, esse é o fulano, ele gosta disso e disso. Eu vi que eu sou muito parecido porque eu gosto de tal série igual ele. Traz para o mundo dele, gente. O acolhimento de adolescentes, de qualquer aluno, é conhecer. O adolescente a gente vai dar, qualquer criança, principalmente, mas adolescente dá protagonismo para ele se apresentar. Carol, eles não gostam de falar em público. Sim.
Então, você pode, por exemplo, fazer aqui tá uns meus post-its, você pode pedir para ele escrever no post-it 3 características, colocar, separar assim, igual eu fiz aqui, e simplesmente pedir pra... Você vai colocando e vai falando, característica tal, gosta de tal série, e pedir pra turma adivinhar. Olha que legal. Nossa, eu acho que é tal pessoa. Parece que é tal pessoa. E aí a gente também vai construindo aquela coisa de imagem com os adolescentes. Isso também dá pra fazer com as crianças, claro, que escrevem principalmente. Mas com o adolescente é muito mais legal trazer eles pra dinâmica. É legal que você contextualize isso pra eles e pra vida deles, tá? Isso é muito, muito importante. Eu acho que conscientizar o professor disso, só pra resumir a história dos adolescentes do ensino médio, ensinar para o seu professor que ele não pode cobrar aquilo que ele não tem. Então, tem professor que está cobrando inteligência emocional de aluno sem nem ter, não é verdade? E fazer com que o aluno se sinta pertencente desse acolhimento. Então, trazer para o mundo dele, fazer com que o seu professor faça uma dinâmica legal, que traga possibilidade de ação, de fato, para esse aluno. E aí, aqui eu coloquei uma coisa muito importante, que é cuidado com mudanças drásticas. No início do ano, o professor tem a mania, todo mundo, mas não vou colocar assim como professor, não, porque todo mundo faz isso. Vou mudar a minha vida, vou mudar a minha metodologia. Nossa, eu quero mudar a minha forma de fazer. Só que no início do ano, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem que olhar e uma forma de... O acolhimento, ele não vai acontecer se tiver tudo revirado, que a criança tendo que assimilar todas as coisas. Quando eu falo criança, é todo mundo, tá? Se a gente já passou por diversas mudanças, durante esses 2 anos. É ensino online, ensino híbrido, é menino que mudou de estado, sabe, um monte de coisa. Então, a gente precisa mostrar para o professor que mudar agora não é legal. O mais legal para esse aluno é ter uma estabilidade. Então, por exemplo, primeiro você vai pensar como você vai agir, a forma que você vai agir, quais serão os passos, o que nós vamos fazer. Depois, você pega para fazer mudança com esse aluno. Você primeiro, como eu sempre falei desde o início aqui, você conhece esse aluno primeiro, você sabe onde você está pisando, você sabe como vai funcionar a estrutura da escola, tudo bonitinho, e depois você faz uma mudança. Por que a gente quer fazer? Primeira semana, o aluno tem dificuldade. Não, vou mudar isso na apostila. Não, primeiro acolhe, primeiro entende. E depois você vai fazendo. Não, deixar muito claro para o seu professor que mudança agora não é legal, tá? Ah, Carol, mas mudou o novo ensino médio. Sim, mas aí é uma coisa que a gente estava até falando na mentoria Diamante. Tem escolha? Tem opção? Não tem. Então é uma mudança. Então, por exemplo, ensino médio já tem tudo uma mudança, gente. Não precisa ficar mudando mais ainda. Sabe a dinâmica? Faz realmente o arroz com feijão, que eu chamo, né? Fazer o arroz com feijão é fazer o básico. Acolher, conversar, conhecer. E depois eu passo para uma mudança, para uma visão diferente, tá? E aí, deixa eu ver mais uma pergunta aqui que colocaram. Podem ir colocando as perguntas que eu vou respondendo, tá, gente? O que fazer com os alunos com dificuldades? Então, eu coloquei, né, que a gente precisa conhecer esse aluno. Carol, mas e se ele já veio com uma dificuldade muito grande? E é muito importante que a gente tome muito cuidado com o seguinte, gente. A dificuldade de aprendizagem, ela pode vir por N fatores diferentes. Ela pode vir por causa que o aluno mudou de escola, ela pode vir por causa de uma mudança hormonal, ela pode vir por causa de uma dificuldade, doença, alguma coisa, mudança na família, mudança na postura dos pais, mudança na postura, mudança da professora, pode ser por N fatores diferentes. Então é muito importante que, antes de eu pensar em o que eu faço com esse aluno, é entender que esse aluno é além da dificuldade dele. Isso é extremamente importante, tá? Extremamente importante. E aí a gente realmente pensar em como eu posso ajudá-lo. Mas pensar ao longo do tempo. Eu tenho até no método, a gente tem como adaptar, tudo. E lá na escola, eu faço o seguinte, eu dou um mês para os meus professores, eu dou uma planilha, né? E olhar direitinho, um relatório bem elaborado, pensando assim, quem é esse aluno, como ele interage com as outras crianças, como ele interage com os materiais, como ele vai de diferentes matérias, como ele interage, como ele, né, o nível acadêmico dele, para além do nível acadêmico, então eu coloco várias coisas. E ao longo de um mês, as minhas professoras elas vão respondendo isso. Porque eu quero que elas entendam que existe um tempo que elas precisam conhecer esse aluno, independente da dificuldade dele.
Então, se eu já sei se um aluno tem uma dificuldade, um atraso, porque às vezes é muito visível, eu já dou esse material para as minhas professoras, inclusive lá na escola. Eu fui lá semana passada, eu vou começar essa semana e eu já encaminhei isso para a coordenadora. E eu já falei, ó, quero todo mundo com esse negócio na mão e tem um mês para fazer isso, para a gente ir vendo quais estratégias a gente vai utilizar com cada aluno. Isso é acolhimento. É conhecer o meu aluno sem diagnosticá-lo, mas pensando nas habilidades e pensando o que eu vou fazer depois. Primeiro eu olho com calma para esse aluno. Eu respeito o tempo dele. Será que o tempo dele é diferente? Será que ele só está pegando no ritmo? Será que ele está com dificuldades? E olho para além da dificuldade. Eu olho o que ele é bom, o que ele é ruim, como que ele interage com o ambiente, como ele faz tudo, tá? Então é muito importante. E como disse a Sandra aqui, é um olhar carinhoso para poder entender e ajudar. E ela também falou o seguinte, fazer uma boa sondagem e com isso nivelar a sala. E isso é um grande ponto, por quê? Um avião passando, não sei se vocês estão escutando. A questão da sondagem, eu vou fazer uma live específica sobre sondagem. Então vai ter uma live inteira sobre isso, tá? Semana que vem a gente vai ter uma live inteira sobre sondagem para alinhar todo mundo, para botar todo mundo na mesma linha, na mesma régua, para eu explicar para vocês, porque sondagem é uma coisa muito legal, mas ela é muito complexa para eu explicar em duas coisas. Eu quero primeiro que vocês entendam, que acolham esses alunos, e eu já vou responder uma pergunta que fizeram aqui do Fundamental 2, mas que vocês entendam que o seu professor, ele tem que estar confortável em esperar. Ele, literalmente, ele tem que estar confortável em esperar. É isso. Você tem que deixar muito claro para ele que você não vai aceitar nenhum tipo de rótulo. Eu não sei o que fazer. Não é para saber o que fazer ainda. É só para conhecer esse aluno. Quem é esse aluno? Eu quero que depois de um mês você venha aqui e me fale, o Carlos, ele é assim, 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 ele tem essa dificuldade. Olha, ele gosta dessas coisas. Ele faz isso, isso e isso, mas ele gosta de interagir com fulano. Eu quero que saia disso. Ele não consegue escrever. Então, eu quero que saia. Ele não sabe escrever para quem é esta criança. E isso tem que ser muito firme e muito segura para que o seu professor entenda que não, você não vai ficar cobrando, vindo aqui toda semana e falando assim, a gente já pode conversar sobre os alunos com dificuldade? E eu sempre cortava na raiz, eu falava assim, a gente está em fevereiro, né? Meio de março a gente conversa sobre isso, eu falava para elas. Ninguém abria a boca comigo antes disso. E aí tanto que chegava março, agora a gente pode falar, cara? Eu falei, agora pode. Me explica quem é esse aluno, o que está acontecendo. Porque eu preciso que elas entendam também esperar. Elas cobram tanto dos alunos que eles esperem, que ele tenha esse controle todo, e nem elas conseguem. Então é importante que você freie o seu professor para que ele entenda e tenha cuidado dessa forma de fazer. E aí perguntaram, cadê? Deixa eu achar aqui. A Flavia colocou assim, que tipos de atividade fazer no Fundamental 2? Se você está falando de acolhimento, o de sondagem eu vou falar semana que vem, tá? Mas se você está falando de acolhimento, então o que eu posso fazer no Fundamental 2? A estratégia que eu dei dos post-its é uma estratégia muito legal de fazer com o Fundamental 2. O Fundamental 2, eles vêm principalmente no sexto ano, ele vem de uma transição. Então é legal você começar a acolher esse aluno e explicar para ele o que vai ser alterado na vida dele entrando para o Fundamental 2. E conforme as séries vão passando, o nível de dificuldade das aulas vai aumentando, é óbvio. Só que eles não têm essa consciência. Então é muito importante ir colocando pílulas de responsabilidade para eles. Então, às vezes, começar a semana de acolhimento com... Sabe aquelas... Eu acho muito legal aquilo. Aquilo é muito velho. Eu pareço não ser velha, mas sou um pouquinho. Aquelas bolas de bexiga com farinha, que era um bonequinho que você tinha que ficar cuidando dele. Dá essa responsabilidade de dar um bonequinho com farinha para o seu aluno, para ele cuidar. Para ele entender que agora ele é maior e que ele precisa saber cuidar de alguma coisa. Como ele vai ter que cuidar dos cadernos, das tarefas, das atividades, de organizar o tempo. E aí você vai fazendo de uma forma muito mais lúdica. Pode ser que você não envie isso para casa, tá tudo bem. Mas você pode deixar isso só ao longo da sala. Você pode pensar em outra coisa que eles possam cuidar, que não faça uma zona. Mas é legal ter essa responsabilidade de ir colocando para eles esse acolhimento de uma forma assim, eu sou responsável por vocês, mas eu também quero que vocês sejam responsáveis por vocês mesmos. São os seus materiais, são as suas coisas que estão aqui. Porque entra muitos professores. E aí, como Fundamental 2, essa ideia de fazer com que a dinâmica seja para todos os professores é uma coisa que tem que ser conversada na reunião de planejamento. Ou você pode também pensar, se você, Carol, é muito complexo, para mexer com todos os meus professores não dá. Não dá, não é legal.
Então, você pode criar dinâmicas, pedir para os seus professores pensarem em dinâmicas de quebra-gelo, de conhecer os alunos, de apresentação, de fazer um slide no PowerPoint, coisas que realmente façam com que ele se apresente para a turma, porque ele se apresente para o professor, o que ele gosta de fazer, com quem que ele anda, onde que ele gosta de passear, quais jogos ele joga. Como eu disse, Fundamental 2 entra na mesma premissa de ensino médio. Você precisa fazer dentro do mundo dele. Então, tudo que envolva o mundo deles é importante. Fale uma série que te representa. Então, por exemplo, se eu fosse falar uma série que me representa, eu falaria Friends, porque eu sou louca igual aquele povo. Então, é dessa maneira que você vai trazendo isso. E aí, por exemplo, Carol, e se um aluno falar pra mim que, sei lá, ele gosta de uma série que eu vou pesquisar e é meio pesada? Isso já é um indício, alguma coisa que você tem que ficar com alerta, né? Ah, um aluno que já tem, talvez a gente tenha que ficar de olho. E aí você vai conhecendo. E é isso que eu quero que vocês passem para os professores de vocês. Saiam fora da caixinha. Não é, ai, fala seu nome, seu bairro e alguma coisa assim. Não. Traz uma dinâmica legal, pede para eles compartilharem entre si, monta grupos de apresentação, sabe? Tenham esse contexto, essas coisas diferentes. Saiam também da área da sala. Então, combine direitinho, né, no esquema, mas que eles vão para quadra, para fazer com bexiga. Sabe, por exemplo, gente, sabe aqueles jogos do Big Brother? De botar a plaquinha? De botar a plaquinha? Talvez fazer uma plaquinha. E aí, papel contact, gente. Não precisa ser plaquinha igual Big Brother. Pode ser a forma você fazer uma característica que você coloca. Coloca várias características. Quero que você se inscreva em uma característica. Olha que divertido. Isso dá pra fazer com todas as idades. Claro, se você estiver falando de uma criança que não lê, você pode colocar as carinhas e explicar para ela o que é o quê. Mas é muito legal pensar dessa forma mais lúdica, mais divertida e que traga o aluno como protagonista. Mesma coisa. O professor não vai fazer isso se você não tiver dado protagonismo, se você não tiver auxiliado. Mas tem algumas cartas na manga para sugerir isso para eles na sua reunião e acolher de forma bem mais divertida, mais interativa. Se eu falei disso na reunião de formação, então eu também preciso disso com os meus alunos, né? Então é muito legal. Para finalizar, se alguém tiver alguma pergunta, vai colocando aqui, mas eu já quero ir finalizando e pensando com vocês o seguinte: toda segunda-feira a gente vai ter aulas aqui, né, lives aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre questões de dificuldade de aprendizagem, questões de alunos, psicopedagogia, psicologia, como trabalhar esses temas com seus professores. Então, toda segunda às 18h08, a gente vai ter uma live comigo aqui agora, tá? A próxima vai ser sobre sondagem. Então, vocês já podem, conforme a semana vai passando, vou fazer essa pergunta pra Carol, vou fazer essa pergunta pra Carol. E vai colocando as perguntas que vocês querem fazer. É pra me usar e abusar de mim aqui nessa live, em que tudo que vocês quiserem colocar, vocês coloquem. É muito importante que vocês estejam aqui e que vocês compartilhem essas lives com outras pessoas, porque aí os conhecimentos eles vão sendo aumentados, chegam a mais pessoas e a gente tem uma educação de mais qualidade, mais empatia. Muito, muito importante. Então, se você ficou até aqui e gostou, clica aqui, ó, nesse aviãozinho que tem aqui e compartilha com mais pessoas, porque é muito importante pra gente. E coloca assim, quem tá ficando aqui até agora, coloca assim, quando terminar a live, vocês vão lá nos comentários e coloquem assim: eu acolho meus professores para eles acolherem os alunos. Uma coisa assim, tá? Acolhimento é tudo, alguma coisa que envolva o que a gente falou aqui. Mas é isso, galera. Eu espero realmente ter ajudado vocês. Quero uma ótima semana para todo mundo. E até semana que vem. Não esquece, a gente vai falar sobre sondagem. Tchau, tchau!